Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à sua aula de Geografia Bíblica. E hoje a gente vai fazer um passeio rápido para conhecer as terras bíblicas. Aqui está a foto do Oriente Médio. Talvez você já viu esse mapa em alguma oportunidade. No Oriente Médio, a gente tem uma região mais destacada aqui, que é onde fica as terras bíblicas. Vamos olhar mais de perto. Você consegue até localizar Israel aqui. Tá ok? Então, irmãos, esta é a terra atual. Mas quando se estuda geografia bíblica, a gente precisa voltar pelo menos aí uns 3.000 anos atrás. Então, esse seria o cenário mais apropriado da geografia bíblica. Esse território é o mesmo, irmãos. É conhecido como Oriente Médio, mas dentro da geografia bíblica é mais conhecido como Crescente Fértil. Por quê? Quando se faz um desenho envolvendo toda a região onde se desenvolveu a história bíblica, você tem aí o formato de uma lua crescente. E é fértil por conta da quantidade de rios, é uma terra muito irrigada, portanto, uma terra muito apropriada para cultivo, muito fértil de fato. E agora, é claro que ao olhar essa região, você começa a ver aqui Ur dos Caldeus, Babilônia, depois você vê aqui Egito, Mar Vermelho. É normal você começar a imaginar, pensar em alguma personagem bíblica. E eu quero mencionar aqui o mais conhecido quando se fala em Ur dos Caldeus, é Abraão. Abraão ele foi chamado desta região, a região da Mesopotâmia, toda esta região conhecido como Mesopotâmia. E Abraão saiu daqui e veio para Canaã, só que ele não sabia que estava indo para Canaã. Primeiro ele parou em Harã, onde o pai de Abraão morre, e Abraão sai de Harã e vem para Canaã. Depois, devido a algumas circunstâncias, fome, Abraão desce para o Egito, Não era para descer, Deus parece que não aprovou essa descida de Abraão para o Egito. Aconteceu algumas coisas ruins com ele aqui, mas depois ele volta. Mas Abraão não é o único que vai descer para o Egito. Tá? Depois, ao longo da história, os israelitas vão voltar aqui para o Egito, vão morar aqui por algum tempo, depois vão começar a ser escravizados, até que o Senhor liberta o seu povo por meio de Moisés e o conduz novamente a Canaã. É claro que eles não vão fazer esse percurso, eles vão fazer um percurso mais longo, passando pela península do Sinai. Essa entrada aqui de terra no Mar Vermelho é conhecida como a Península do Sinai. Depois eles sobem para Canaã. Então, veja aqui, eles vão passar aqui, vem aqui e vão entrar por aqui, tá? E não por aqui. Vamos continuar. Esta região que você está vendo, sinalizada com esse quadrado, é o objetivo maior do estudo da geografia bíblica. Aqui trata-se do território de Israel ou Canaã. Perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui está a Canaã
quando Abraão chegou ali. Esses são os moradores primitivos da terra. Eles são chamados também de tribos. Então você tem várias tribos aqui. Os amalequitas, idumeus, heteus, moabitas, amonitas, amorreus, jebuseus. E quando Abraão chega aqui, ele já está morando aqui, lá no capítulo 15 de Gênesis. Nós temos aqui esse texto que fala grandemente conosco, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí ele vai citar os povos, os moradores que estão naquela terra. Então Deus deu aquela terra a Abraão, falou a dimensão, a extensão, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Se nós voltarmos lá, naquela outra cena, nós vamos ver que Canaã está bem longe do Eufrates. Isso mostra que a região que Deus prometeu a Abraão é muito maior do que o próprio território de Israel. E aqui mostra também a distribuição daqueles povos primitivos dentro daquela terra. Aqui, ó. Jebuseus, amorreus e heteus nas regiões montanhosas. Os amalequitas ao sul. Olha o que o texto diz. Amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Voltando aqui, cananeus habitam próximo ao mar e pela margem do Jordão. Então eles habitavam tanto aqui quanto aqui. Esse mapa foi desenvolvido tomando como base aquele texto bíblico. Aqui uma imagem, uma foto, mostrando a travessia do Rio Jordão. Notem que eles vieram por aqui e passaram e entraram aqui na terra. E a terra estava sendo habitada por todas aquelas tribos que nós mostramos. Por isso que houve batalha, irmãos. E o Senhor, relembrando a Josué o que tinha acontecido, disse assim: e passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus e os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Sabemos que Israel entrou na Palestina, que na época era conhecido como Canaã, ou também conhecida como terra dos amorreus ou dos cananeus. Mais conhecida como Canaã justamente por conta dos cananeus, os descendentes de Cã e de Canaã. Bom, aqui tem a distribuição das terras e é importante lembrar que Israel, que as tribos de Israel, os filhos de Israel, habitaram junto com muitos daqueles povos. Nem todos aqueles povos foram destruídos. Alguns daqueles povos se uniram ao povo de Israel, se miscigenaram, outros acabou se juntando a outros. Quando eu digo assim, se miscigenaram, eu quero dizer eles habitaram juntos. Eles ficaram submissos, começaram a prestar serviço ao povo de Israel, tá? Não é que casaram, não, irmãos. E outros povos, eles se juntaram a outros deles mesmos. Por exemplo, houve alguns daquelas tribos que se juntaram aos filisteus
que se juntaram aos amalequitas, mas teve daqueles povos primitivos aqueles que permaneceram. Vamos dar uma olhada? Estas, pois, são as nações, então não é errado chamar aqueles povos de nações, tá? Que o Senhor deixou ficar para, por elas, provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Quando Deus está falando aqui, Ele está dizendo o quê? Quando a terra foi apossada, o Senhor permitiu que ficasse ali os povos, aqueles povos primeiros, os primeiros habitantes. Deus permitiu, por quê? Porque novos israelitas estavam nascendo no percorrer da jornada, dos anos que iam se passando, e eles precisavam experimentar a guerra, eles precisavam saber como a coisa era difícil. Então Deus deixou eles justamente para provar essa nova geração que subia, que estava surgindo. E aqui o texto menciona quem que Deus permitiu que permanecesse ali com os israelitas: filisteus, cananeus, sidônios, heveus. Tá bom? Novamente dando um destaque aqui, note que temos Judá, Benjamim e Jerusalém. Preste bem atenção. Benjamim, Jerusalém fica quase aqui, pode-se dizer, na divisa entre Judá e Benjamim. Fica mais para Judá, mas está muito próximo de Benjamim. Por que essa informação é importante? Para entender o próximo texto. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. Então Judá pelejou contra os moradores de Jerusalém e prevaleceram. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus. Lembra daqueles habitantes primitivos, os jebuseus? Onde eles habitavam? Vamos voltar aqui. Olha aqui. Bem nesta região habitavam os jebuseus e numa fortaleza por nome Jebus. Tá? É um dos nomes, dos primitivos nomes da cidade de Jerusalém. Ela também tinha outro nome, por exemplo, Urussalim. Vamos voltar no nosso texto aqui. Judá pelejou e conquistou, ganhou, mas Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus. E o texto de Juízes diz que os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, ou seja, até aquela época em que esse texto foi escrito. Aqui está a fortaleza de Jebus, e ela foi conquistada somente nos tempos do rei Davi, no ano 1000 antes de Cristo. E Davi transformou em capital do seu reino. Ou seja, é aqui que vai ser desenvolvida a cidade de Jerusalém. Aqui é o mapa da conquista, como que Davi conseguiu invadir a fortaleza. Aqui é Jebus. Então, os historiadores, até mesmo o texto bíblico, sugere que Davi tenha usado o canal subterrâneo aqui da fonte de Gion. Então, essa próxima imagem dá uma noção melhor de como pode ter ocorrido a invasão e a conquista do território dos jebuseus. Eles passaram por baixo da fortaleza dos jebuseus e surpreenderam o inimigo. Tá bom?
aqui a planta de uma Jerusalém do tempo de Davi e Salomão, já desenvolvida. E aqui você nota o vale de Cedron, a fonte de Gion, provavelmente o caminho por onde Davi entrou para conquistar a fortaleza, né? E temos os detalhes aí. E aqui tem o templo, provavelmente construído, erigido sobre o Monte Moriá, o mesmo monte que Abraão ofereceu Isaac ao Senhor, mas o Senhor não aceitou. E o Vale de Inom. Este Vale de Inom, vamos voltar na outra imagem aqui, ele é conhecido tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque era a lixeira de Jerusalém. Todo tipo de entulho, todo tipo de lixo e até mesmo animais mortos eram lançados aqui nesse vale, o Vale de Inom. No Novo Testamento, esse vale recebe o nome de Guiena. Uns falam Geena, outros falam Guiena. E o Senhor Jesus toma por empréstimo este local para representar os sofrimentos do tormento eterno do inferno ou do lago de fogo. Por quê? Porque no Vale de Inom, como era jogado toda forma de lixo, de escória da cidade de Jerusalém, ali também era queimado os sacrifícios, principalmente no tempo do Antigo Testamento. As pessoas sacrificavam aos deuses ali. E houve reis de Israel, melhor dizendo, reis de Judá, que chegaram a sacrificar seu filho ou seus filhos aos deuses pagãos daquela época, justamente nesse vale, o Vale do Filho de Inom. Tá? Então o Senhor Jesus toma por empréstimo este lugar para representar o fogo inextinguível ou o sofrimento inextinguível do lago de fogo. Esse mapa é bem interessante porque ele mostra aí uma distância aproximada de Jerusalém das demais cidades ali, tanto as mais próximas como as mais distantes. Por exemplo, de Jerusalém a Roma, quase 2.260 quilômetros. Então, se você vai ler as cartas de Paulo, ou Atos dos Apóstolos, que fala da viagem de Paulo, então você vai ter aí a noção das distâncias. Isso é bem interessante. Quando você lê o Evangelho, você nota que o Senhor Jesus estava numa região, às vezes ele estava em Jerusalém, e ele vai para Betânia, e qual que é a distância, né? Então nós temos aí um mapa para ajudar. Aqui, Emaús para Jerusalém, qual a distância? 12 quilômetros. Tá? E agora, meus irmãos, nós vamos entrar um pouquinho na questão geográfica física da terra da Palestina, ou esse território conhecido como Canaã. Tá? Nessa foto, nessa imagem, você tem uma perspectiva do território de Israel, de forma que você percebe o acidente geográfico. A região do Mar Morto é um vale bem profundo e é o vale mais profundo da Terra. Essa distância aqui, desde o nível do mar até aqui, esse outro mar, que é o Mar Morto, ou Mar Salgado, o Mar Salgado está 400 metros abaixo do nível do mar. E quem deságua aqui é o Rio Jordão.
O Rio Jordão ele nasce lá nos pés, né, nas fraldas dos montes do Antilíbano, conhecido como um deles é o Monte Hermon. E o Rio Jordão nasce lá e ele vem descendo fortemente e rasgando e abrindo aí o caminho. Ele acaba formando um grande lago de água doce, que é o Mar da Galileia, ou de Quinerete. Tem também Tiberíades, que é o mesmo mar. Esse mar recebe esses 3 nomes. Quinerete, principalmente no Antigo Testamento, é o Mar de Tiberíades ou o Mar da Galileia. Tá? E o Jordão continua por aqui até que ele deságua nessa foz, a foz mais profunda do planeta. Um pouquinho mais do relevo, aqui é bem interessante você notar esse mapa aqui de baixo, com detalhes. Ele mostra o nível de pluviosidade, né, anual, ou seja, o nível de chuva. Em qual região que chove mais, qual região que chove menos. Então, Jerusalém está bem próximo aqui ao Mar Morto, então aqui chove menos. Já as regiões do norte, você vai ver uma cor mais escura, que diz que o nível é bem maior, o nível de chuva. Isso altera muitas coisas, altera o clima, ou a forma de vegetação, o tipo de cultivo, tudo, irmãos. Isso é muito importante a gente estudar esses detalhes. Eu lembrei-me agora de um texto bíblico que fala de uma mulher sirofenícia, né? Aquela mulher que não pertencia aos termos de Israel, e o Senhor Jesus, provando a sua fé, disse: olha, filha, não é bom pegar no pão o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Ela não pertencia ao território de Israel, então ela era daqui, ó, Tiro e Sidom, ou Sírio-Fenícia. Sírio-Fenícia. Então ela era da divisa aqui. Ela já está além do território de Israel. Agora, o mesmo mapa da Palestina, ou Canaã, mostrando os rios que desaguam no mar Mediterrâneo, são esses, e rios que desaguam no Rio Jordão. Olha que interessante. É bom lembrarmos aqui sobre os rios perenes e não perenes. Você que já teve aula de geografia bíblica, lá no curso básico, você vai lembrar que os rios não perenes são aqueles que não conseguem manter água durante o ano inteiro. Ele só tem água nas épocas de chuva, ou seja, metade do ano, porque é o inverno. Em Israel temos duas estações climáticas. Nós temos o inverno e o verão. Inverno é chuva e o verão já não chove tanto. Esses rios não perenes, conhecidos como wadis, né? Eles só têm água em seus leitos nesse período de inverno. Tanto é que a Bíblia fala que Jacó passou o val de Jaboque. Então ele atravessou por aqui, só que não tinha água, porque não era tempo das chuvas. Então, em Israel, poucos rios são rios perenes, rios que têm água o ano inteiro. O principal deles é o Jordão, por conta das geleiras aqui do Monte Hermon, que vai formar as suas nascentes e vai alimentar todo esse sistema. Tá? Lembrando que os rios que desaguam no mar Mediterrâneo formam a bacia do Mediterrâneo.
e rios que desaguam no Jordão é a bacia do Jordão. Aqui com mais detalhe mostra as 3 nascentes do Jordão: o Hasbane, Ledã e Banias. Esse outro detalhe já mostra a altitude. O rio nasce, esse é o Jordão, tá, irmãos? 2.800 metros de altitude, lá nas fraldas do Hermon, e vem descendo rapidamente. Lá no Mar da Galileia ele já está com 212 metros negativos. Por que negativos? Porque ele já está abaixo do nível do mar. E aqui no Mar Morto ele deságua com 400 metros negativos, ou seja, 400 metros abaixo do nível do mar. Esse gráfico aqui mostra um pouco mais de detalhe com relação ao comprimento e à largura, tanto do Mar da Galileia quanto do Mar Morto. E esta imagem é bem interessante porque mostra aqui o Mar Morto e também indica a região de Qumran. Por que essa região é tão importante? Pois aqui, em 1947, ocorreu um dos achados arqueológicos, embora não foi um arqueólogo que encontrou, mas é um achado de grande importância. Talvez você já ouviu falar sobre os rolos do Mar Morto. Então foi numa das cavernas desta região que um beduíno, um dia, procurando uma de seus animais, de sua cabra, perdido por ali, ele encontrou algumas cavernas e, para não entrar na caverna, ele jogou uma pedra. Quando ele jogou uma pedra dentro da caverna para ver se o animal estava lá dentro, ele ouviu um barulho e ele entrou. Quando ele viu, tinha alguns vasos quebrados e dentro desses vasos há vários pergaminhos. Esses pergaminhos eram escritos, cópias das escrituras e muitas outras coisas da época, ainda de 124 antes de Cristo. E havia ali registros, irmão, da época da destruição de Jerusalém. É claro que esses escritos foram encontrados pelo beduíno. Ele não entendia muito bem o valor arqueológico daquilo e ele levou para o centro da cidade e vendeu a um preço bem baixo, apenas para fazer um trocado. Mas esses achados, esses pergaminhos caíram na mão de um pesquisador sério, e foi aí que eles descobriram que o texto que nós tínhamos na nossa Bíblia estava com uma exatidão muito grande com relação aos textos mais antigos. Foi encontrado nesta época traduções ou cópias do livro do profeta Isaías, coisa assim de 1000 anos antes de Cristo, com uma exatidão muito grande. Então vale a pena você estudar um pouco mais sobre os rolos do Mar Morto, que é essa região aqui do Qumran. Aqui está uma dessas cavernas que foi encontrado esses rolos. E essa é a planta do mosteiro, porque ali tinha uma comunidade de monges, não monges católicos, mas os monges que faziam as cópias e guardaram, esconderam naquelas cavernas para que os romanos não destruíssem. E os anos se passaram e um dia Deus providenciou que um homem encontrasse isso
e revelasse, isso foi revelado à humanidade. Agora, meus irmãos, está aqui o mapa da Palestina na época de Cristo. Você já vai notar que tem uma grande diferença com relação aos nomes, porque aqui é domínio romano. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, temos 400 anos, e nesses 400 anos muita coisa aconteceu. Teve domínio egípcio, teve domínio grego, até chegar ao domínio romano. Teve batalhas dos macabeus, né? Então, a revolta dos judeus contra Roma. Então, muita coisa aconteceu, e é importante nós lembrarmos disso quando estiver examinando este mapa, porque o Novo Testamento só é entendido por meio deste mapa da Palestina. Veja, a região de Decápolis, que é muito falado nos evangelhos, e outras regiões que não são mencionadas. Aqui é a região da Galileia, você já tem uma divisão de Baixa Galileia e Alta Galileia, e tem Tiro, novamente lembrando da mulher de Ciro-Fenícia. Então tem a região de Tiro, já está além das fronteiras de Israel. Tá? E aqui as cidades que ficam em redor do Mar da Galileia. O próprio nome Galileia tem a ver com círculo. Tá? Então as cidades estão ao redor do Mar da Galileia. E este é o mapa atual de Jerusalém. O Negev, que é a parte do sul, Judeia, Jerusalém, a Cisjordânia, Nazaré. Então, alguns nomes a gente consegue identificar: o Monte Carmelo, e outros nomes são mais desconhecidos. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente está chegando ao final desta aula. Espero que você tenha gostado e que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco mais das terras de Israel e como você comparar as terras do tempo bíblico com as terras de hoje, com o território de hoje, com os países de hoje. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado.